E aí, pessoal, boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. E hoje é a live de estreia da nossa amiga querida, a Luciana Goli, aqui no nosso canal. Então seja muito bem-vinda, Luciana, espero que você esteja bem, tranquila, à vontade. Gratidão, Otávio, gratidão pelo convite, né, para estar aí com você, né, esse grande mentor, né, que eu tenho aprendido tanto. Então, é uma honra poder participar dessa live, sim, super mega tranquila, né, e gratidão realmente pelo convite. Bom, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, é uma amiga que a gente já tem trabalhado nas pesquisas juntos aí já tem algum tempo, e, e que tem muita coisa em comum aí nas nossas pesquisas, né? E já desde o ano passado que eu estava pedindo para fazer essa live com a Lu, porque eu sabia que ela tinha muita coisa interessante para compartilhar. Depois disso, ainda pedi para ela fazer o mapa galáctico meu, que eu achei muito legal o trabalho dela, assim, muito assertivo e com muitas informações, assim, muito precisas e com muitos olhares interessantes para a gente poder fazer uma reflexão e uma transformação na nossa vida. Então, acho que sim, algo que constrói muito. E aí, em função disso, a gente quis fazer essa live. Eu não fiz essa live hoje à noite, eu sei que a noite é melhor para as pessoas, né, para todo mundo, na verdade, porque hoje, na questão, hoje é o dia do meu aniversário, parabéns para mim. e, e aí eu não sabia ainda se eu ia ter compromissos à noite ou não. Eu fiquei com receio de marcar a live para a noite e acabar, né, tumultuando assim, alguma coisa, algum evento social que porventura eu poderia ter. Então, por isso a gente marcou para hoje à tarde. A Luciana se dedicou bastante aí, né, para fazer essa live hoje também, porque ela tá de férias viajando, e mesmo de férias viajando, ela estudou, trabalhou, pesquisou e se organizou ali para que pudesse participar aqui com a gente. Então, queria agradecer a ela, assim, de coração, né, por esse presente que está sendo a gente poder fazer essa live aqui juntos e que seja a primeira de muitas, né, como as nossas primeiras pesquisas, que sejam as primeiras de muitas, né, porque parceiros e amigos de pesquisas é bom sempre a gente agregar, somar e sempre seguir juntos, agregando mais pessoas e somando. Hoje a gente vai falar, gente, de uma temática, eu vou fazer só a introdução, vou passar para a Luciana. Não, de vez em quando eu vou aparecer também, fica tranquila. Eu vou fazer só a introdução. E é uma temática que me interessa muito, eu quero contar um porquê que essa live para mim ela é muito importante, além dos motivos que eu já citei, né, de estar fazendo essa live com a Lu. Eu sempre fui muito interessado na cultura dos maias, né? Estive no México, visitei vários locais deles lá, e muitos anos atrás aconteceu um fenômeno comigo que eu não sei explicar até hoje, que eu sonhava muito. Eu dormia e de repente eu aparecia lá no meio das cidades, das construções maias, como se eu estivesse andando lá assim, e que aquilo fizesse parte do meu cenário. E eu sabia onde tinham passagens secretas dentro de algumas pirâmides, então eu sabia onde colocar a mão, onde fazer as coisas, e eu conseguia acessar câmaras secretas lá onde sempre tinha uma sacerdotisa me esperando. Eu chegava nesse local e ela começava a me explicar, a me ensinar sobre a cultura dos maias e passava informações, me mostrava artefatos. Aí eu acordava depois, tempos depois, e tipo, acordava e, por exemplo, 6 meses depois eu sonhava de novo. E o sonho era uma continuação, ele começava a partir exatamente do momento onde 6 meses antes tinha se começado, né, o que eu achava muito interessante, e as coisas iam acontecendo ali, eu sempre recebendo informações dele. Então, a partir dali, eu me interessei pelo calendário maia, e depois comecei a pesquisar sobre eles, e cheguei, que é a parte que eu vou compartilhar mais hoje, da parte da cultura deles ali ligadas ao que a gente faz também. Então, os maias eles também tinham contato com os nossos parceiros, né? Eles também recebiam informações deles. Eles tinham também um MDPL, só que o MDPL deles era diferente do nosso. O nosso a gente já usa o biosatélite, ele pode ser aplicado de dia ou de noite. O deles era utilizado através da Lua.
Então, quando tinha lua, eles faziam aquele jogo deles lá, que eu esqueci o nome, com aquela bolinha de borracha lá que eles batem na cintura, né? E aquele jogo deles lá era o MDPL deles, na época. Então, eles tinham MDPL, eles tinham contato com os nossos parceiros, eles recebiam informações de transmutação, e eles foram um povo que transmutou, em sua grande maioria, não todos, né, porque não é uma coisa coletiva, lembrando que a transmutação é um processo individual, mas eles transmutaram e de repente eles desapareceram, e as cidades deles ficaram completamente vazias. Mas eles deixaram os códices deles, as informações, tudo mais. Depois que esses locais ficaram vazios, os astecas entraram naqueles mesmos locais e começaram a morar naqueles locais também. E aí, como os astecas eles eram mais beligerantes, né, mais de questão de guerras, sacrifícios, aí surgem as histórias que jogando o jogo cortava a cabeça das pessoas. Mas assim, ali era um outro povo que tomou posse de um local que era dos maias antes, né, e gerou um outro tipo de frequência naqueles locais. Né? E os maias têm muita coisa interessante. Quem pesquisar aí, por exemplo, acredito que a Lu vai falar aí do túmulo do Pacal e essas coisas todas. Não vou me adiantar para não cortar as informações que ela vai passar. Tem muita coisa que tem a ver com os nossos parceiros. Né? Muita coisa, inclusive, né, que é o calendário deles traz a informação oculta. Né? Por que a mudança do calendário para o calendário gregoriano foi o que ferrou com a gente aí? Porque nós deixamos de ter um calendário que era tipo o calendário maia, que era baseado nos fundamentos da natureza. Eles olhavam o calendário como se fossem engrenagens aí do céu. Né? Então, eles sabiam o encaixe perfeito de tudo. E dentro disso daí, eles tinham um calendário de 13 meses, que eram 13 meses de 13 luas. Né? Então, um calendário lunar, na verdade. São 13 meses, com a lua, né, aquele aspecto feminino, de 28 dias. É um calendário bem preciso. Então, quando a gente rompe esse calendário lunar e passa a ter um outro calendário, o calendário gregoriano, né, com vários ajustes em nomes e homenagens às pessoas e tudo mais, aquilo foi uma maneira de romperem com a nossa conexão com os fundamentos da natureza. Porque quando você está ligado ao calendário lunar, você está ligado aos ciclos da natureza. Você está ligado aos ciclos celestes também. Você presta atenção nos astros e você compreende uma série de coisas que você não compreende quando você presta atenção no nosso calendário hoje, que não nos traz informação alguma sobre os fundamentos da natureza. Então, o nosso calendário atual, ele é uma desconexão com a natureza e com o cosmos, né, em termos de universo. Não de espaço sideral, porque a coisa não é bem assim, mas em termos de universo. E o calendário maia, ele é uma sincronicidade com o cosmos, com o nosso universo e com a natureza. Então, assim, é algo muito importante, né, da gente entender, da gente trabalhar. São informações aí que tentaram destruir para que não chegasse até os nossos dias, né? Eu tenho um arrependimento na vida, que é quando eu entrei na faculdade de francês, faculdade na França. Lá eles tinham o curso da língua maia. Eu não sei quem que ensinou, né? Mas tinha lá na faculdade para fazer. Tinha uma professora que ensinava a falar a língua, mostrava os códigos, ensinava como pronunciar. Eu tive uma colega que fez, ela me chamou para fazer também e eu não quis. Achei que aquilo ali não teria utilidade nenhuma para mim. Vejam só, gente, que desperdício. Achar que não tinha utilidade nenhuma, quando de repente entender sobre essa linguagem permite a gente, talvez, pesquisar, né, essa história passada, perdida, e ter acesso a muitos conhecimentos que muita gente não tem com o nosso olhar hoje de pesquisadores. Então eu vou passar a palavra agora para a Lu. Ah, não, um detalhe antes de passar a palavra. Então, quando a gente fala de um calendário de 13 que passou para 12, isso se repetiu em vários movimentos, tá, gente, ao longo da história. Por exemplo, existia a 13ª apóstola, Madalena, com relação a Cristo. Eles eliminam a presença dela como apóstola e colocam como uma prostituta e apenas 12 apóstolos. Existia a 13ª constelação no zodíaco, a constelação de Serpentário ou Ophiuchus, que fazia parte, né, da astrologia, e ela foi suprimida também. Suprimiram, ficamos com 12 constelações. Né? Então, todo esse conhecimento da questão do canto universal, dos casais de divindades que falam com uma voz que vira uma só nota, isso aí
tem a ver com a 8ª nota, que a gente fez uma live aqui, que tem a ver com a 13ª nota, que é a mesma coisa. Não vou entrar em detalhes hoje, que a live não é disso, mas é a 13ª nota, que é quando um casal, o masculino, quando tem o feminino dobrando ali na mesma frequência. Então esse 13, né, que tem a ver com a piste Sofia também nas escolas iniciáticas, esse 13 é um elemento que falta para o equilíbrio, o elemento feminino, né? A 13ª constelação, a esposa de Cristo, a energia feminina, a 8ª nota, ou 13ª, porque é a mesma nota. Tudo isso, o calendário maia, com seus 13 meses. Então, eu queria apenas comentar que a lógica é a mesma. Então, quando você vai para a 13ª nota, insere a 13ª constelação, vai para o calendário maia, você está inserindo todos esses elementos do equilíbrio de fundamentos da natureza, em que você insere ali o equilíbrio do masculino e feminino. Então é isso. Vou passar agora a palavra para a Lu. Fica bem à vontade, Lu, para falar do que quiser aí. Você tem muito conhecimento e qualquer coisa, eu faço alguma pergunta aqui ou tento dar uma bagunçada. Com certeza, Otávio, vou precisar, né, do teu auxílio. Realmente é um conhecimento muito profundo. Boa noite, pessoal, porque eu acho que eu não dei boa noite para vocês antes, né, no início. E realmente essa live a gente já tinha conversado em outros momentos, né? Voltando um pouquinho, já tínhamos conversado em outros momentos de fazer, mas realmente nunca tinha fechado, né? E aí, então, tudo é sincrônico, né? Então, quando a gente entende das sincronicidades, né, que tudo está conectado, a gente consegue entender como as coisas funcionam, né? Então, eu descansei, né? E aí o Otávio me chamou na semana passada, eu disse, poxa, Otávio, eu vou estar de férias, como assim? Né? Eu disse que eu não ia estudar, que eu não ia fazer nada, que eu ia ficar só de férias. Aí ele disse, não, escolhe e tal. Olha, ele me botou pressão, galera, ele me botou pressão. Vou confessar. E aí, então, ele me deu 2 datas, né? E aí, o meu primeiro sentir, na verdade, foi uma, né? Claro que tudo devido às minhas tarefas e tudo mais, mas eu senti, né, que teria que ser na quinta-feira. Então, eu sempre, quando eu sinto, eu corro para ver qual é o selo que vai cair. E hoje é aniversário do Otávio, que inclusive, quando a gente falou sobre a data, eu lembrei do aniversário dele, que ele não tinha lembrado, em função do mapa que eu tinha feito dele. Então, me veio muito rápido, né? Nossa, mas não é teu aniversário? Eu chamei ele, não é teu aniversário? Poxa, né? Mas, enfim, fui olhar o selo. Hoje é um selo cachorro magnético. Nós estamos entrando numa onda encantada, que é a onda do cachorro. E esse selo, ele vem com um guia, que nós vamos conversar no decorrer da live, né? Mas eu queria só acrescentar isso, tá? Porque é um ano, é um anel solar que você está se iniciando, na verdade, que se inicia na tua vida, né? Então, a partir de agora, inicia novos propósitos na tua vida, né? E essa onda quer dizer esse passo a passo que você vai dar nesse novo anel solar que você está iniciando, né? Dentro da tua idade, dentro do ano, que nós vamos conversar um pouquinho, que vocês vão entender. Mas então hoje é o selo do cachorro. Eu sou o cachorro. Eu sou Luciana Goli, sou terapeuta integrativa. Estudo a lei do tempo já faz um tempo, né? Já faz um bom tempo. E me formei, então, como facilitadora da lei do tempo em outubro. Foi aí que eu e o Otávio começamos a trocar algumas informações, né? Sou Kim 250, cachorro elétrico. E tudo isso vocês vão entender um pouquinho mais sobre o selo e os tons, tá? Então, o Otávio já falou tudo, né? Dá para encerrar a live. Até parece. Ele já falou tudo. Ai, ficou bem mais fácil para mim agora. Então, eu estou aqui, espero que vocês estejam me ouvindo bem, né? Tive que me adaptar aqui, estou em Balneário de férias, tive que me adaptar ao cenário, a tudo, né? Mas vamos aí. Os desafios, eles aparecem para que a gente possa evoluir, né? Então, Otávio, não tem como eu começar a falar sobre o calendário maia se a gente não fala um pouquinho, que você também já trouxe, sobre os outros calendários, né? Então, a estrutura de todos esses calendários, eles vêm muito antes de Cristo, né? Mais precisa a data 3113 antes de Cristo, né? Na época lá da Babilônia, dos egípcios, né, dos sumérios. Então,
isso vem lá de trás ainda, né? E o calendário, essa estrutura dele, ele foi estruturado, na verdade, quando os povos começaram a fazer as trocas de alimentos, né? As trocas que eles faziam. E aí o povo, então, né? O poder, ele viu isso, né? E ele, então, estruturou um calendário, né? Para que existisse o quê? A troca, né? O financeiro em si, né? Por isso que vem calendário, né? O calendário vem de calenda, que é um livro de cobradores de impostos. Então, não tem como eu não falar um pouquinho sobre isso, né? E já ir para o calendário maia. Porque aí a gente consegue entender realmente como é que é tudo isso, né? Aonde nós estamos inseridos. Então, é importante a gente entender sobre esse calendário, né? E o calendário gregoriano, na verdade, ele passou por uma transformação, por uma reforma, lá em 1582, se não me falha a minha memória, depois de Cristo. Foi a última reforma que ele passou, né? E eles fizeram alguns ajustes nesse calendário gregoriano, então. E, na verdade, eles sabiam dos 365 dias, né? E eles dividiram, então, o calendário em 12 meses, né? E esses 12 meses ficaram totalmente bagunçados, vamos dizer assim, né? Meses com 28, meses com 30, meses com 31. Mas tudo isso também tinha um propósito, né? Os meses que tinham 31 dias, 30 dias, receberam o nome realmente dos grandes imperadores, né? Então, os grandes imperadores, eles realmente ganharam os números maiores, vamos dizer assim. Então, existe aí também algo, né? Para que realmente nossa mente ficasse bagunçada. O calendário gregoriano, o povo, na época, quando passou por esse ajuste do calendário, eles dormiram, então, no dia 4 de outubro. Otávio, pode colocar a imagem que eu te mandei? Não estou te ouvindo. São várias imagens. Qual que você quer? Aquela do calendário gregoriano. Acho que foi uma das últimas que eu mandei. Então, peraí. Aqui, achei. Peraí. Tadã. Vamos ver. Ó, o pessoal tá me zoando, falando que eu sou cachorro magnético, que eles conhecem bem esse cachorro. Olha que absurdo. Eu não Não sou tem nada a cachorro ver com magnético. isso. Não, não. Eu sou só o ressonante, Kim O 20. Sol ressonante, mas vocês vão entender o porquê que eu falei que ele está entrando nesse anel solar do cachorro magnético depois. Mas o Otávio, ele é Sol ressonante. O Celso já tá querendo me queimar. É Kim 20, né? Kim número 20. Kim 20. Isso. Pronto. Aí. Essa imagem. Pronto. Isso. Então, aí vocês vão ver que o calendário, então, aparece ali em outubro, ele teve... Isso, Otávio, obrigada. Vocês vão ver que ele vai do 1 ao 4 e depois ele já pula logo lá para o 15, né? Por quê? O povo, ele foi dormir, então, no dia 4 e eles acordaram no dia 15. Pensa, né? Então, por que isso, né? Porque na época, o Papa Gregório, existiu o calendário juliano antes, né? Então, o Papa Gregório, ele quis organizar, né, as datas da Páscoa. Então, ele precisava tirar alguns dias para que a Páscoa caísse no dia que ele queria que caísse, né? Então, a gente já começa a entender como é que o nosso mental está. Olha a bagunça que nós estamos inseridos, né? Quando a gente entende que nós estamos inseridos num calendário que não tem nada a ver, não é nada harmônico, nada sincrônico, né? A gente consegue entender como é que a nossa mente está. Não tem como nós estarmos conectadas com a natureza vivendo num calendário que foi feito dessa forma, né? Isso existem muito mais histórias. Se eu ficar aqui falando sobre esse calendário, vai longe, né? Outra informação importante sobre esse calendário é que, então, os grandes imperadores ganharam o nome, né? O Augusto recebeu o mês de agosto, Júlio César, mês de julho, né? E se a gente parar para entender os meses, então, quando a gente fala em setembro,
o que mês remete? Né? Remete o mês 7, né, de setembro. Novembro, 9. E nós estamos totalmente, então, desarmonizados, porque setembro é mês 9 no nosso calendário. Então, começa a bagunça, né? Começa a bagunça toda por aí. Por quê? Em função do poder, né? Em função do comércio, né? De incentivar, de trabalhar o mental das pessoas para o ter, né? Eu não sou contra o ter, né? Eu acho que o dinheiro, o trabalho, né? É importante, é essencial, faz parte de tudo isso, mas eu quero que vocês entendam a real noção que eles tiveram, a real intenção que eles tiveram em fazer tudo isso, né? Então, o livro de cobrança de impostos era realmente para arrecadar, né? Então, o Papa Gregório, na época, ele já enviou para vários pontos, né? Para vários lugares, diversos lugares, vários sacerdotes, que eles foram, então, impedidos. Existia uma norma que eles eram impedidos de falar sobre qualquer outro tipo de calendário. Então, já começa aí toda uma manipulação, né? O conhecimento começa a se perder. Foi proibido em todos os pontos, né? Do planeta. E eles foram instituídos a queimar toda e qualquer informação. Então, a gente já começa a entender que muitas das informações também se perderam, porque foram queimadas, né? Então, o sincronário, ele nos sincroniza, né? Ele nos sincroniza com o tempo natural. Ele está ligado aos ciclos naturais da natureza, né? A tudo que tem vida. E quer falar alguma coisa, Otávio? Tá. Então, eu vou seguir. Pode seguir, não pode seguir. Tá bom. E o calendário maia, né? Que é a intenção da live, né? Mas não tem como falar de um se não falar do outro. O calendário maia, ele é um conhecimento muito profundo. Muito profundo. E ele se perdeu. E também, eu acredito que muitas das informações as pessoas deixaram de lado, muitas vezes, em função da data do dia 21 de dezembro de 2012. Acho que o Otávio também sabe alguma coisa sobre essa data. Mas ali, os povos, né, o povo maia, ele quis trazer a informação de que uma nova era estava começando. Entende? Então, as pessoas também fizeram confusão com essa informação, achando que ali ia acontecer várias outras coisas, e, na verdade, eles estavam dizendo que era um fechamento de ciclo de 26 mil anos que estava acontecendo. E, a partir desse 2012, então, se começa uma nova era, né? A Era de Ouro. Isso dentro dos estudos maias, tá? Se o Otávio tiver alguma coisa que quer acrescentar, né? Eu me lembro desse dia, do 21 de dezembro, porque eu fiz questão, eu morava na França e eu voltei da França em setembro de 2012, justamente para já estar aqui no 21 de dezembro, porque os meus treinamentos seriam aqui, então por isso eu mudei. E no dia 21 de dezembro, em DAC, nós tínhamos uma máquina de fotografias da aura, né, do campo biomagnético, e quando a gente tirava as fotos, cada um tinha uma cor muito diferente, cada um com suas peculiaridades, características, e as cores eram bem variadas das pessoas. E no dia 21 de dezembro foi um dia que a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? Mas nós fomos chamados todos para onde hoje é o campo de futebol ali, onde a gente tem o MDPL. Ali não era daquela forma, não tinha nada daquilo. Nós fomos chamados para aquele local, ficamos todos, o grupo inteiro ali no meio, durante alguns minutos. Não percebemos nada assim diferente acontecendo. Eu lembro que o nosso orientador maior lá pediu para trazer todo mundo mesmo, até pessoas que quase nunca participavam, e todo mundo esteve ali durante aquele tempo. Não sei o que aconteceu ali em termos de sincronização, mas quando nós saímos de lá, todas as fotos aura que saíram das pessoas saíram com a mesma frequência, todo mundo. Você podia pegar 300 pessoas diferentes, estava todo mundo sintonizado numa mesma frequência, as cores eram exatamente idênticas, tudo idêntico. E aquilo durou meses ainda, todo mundo sincronizado numa mesma frequência, o grupo inteiro numa mesma frequência durante meses.
até depois ir saindo desse processo, as pessoas irem voltando para suas cores originais. Então eu não sei exatamente o que aconteceu. Na época, se eu não me engano, foi falado de alguma sincronização com o Sol central, alguma coisa assim, que tinha sido falado que iria acontecer. Mas alguma coisa aconteceu, nós não sabemos o que foi, mas a gente sabia que era o início de um novo ciclo. Uhum. E a simbologia das pessoas, ali a gente encerrava o processo de tirar o que a gente chamava da simbologia antiga, aquele símbolo que tira da testa das pessoas, encerrou-se ali a antiga. A partir de então, nós começamos a trabalhar com a nova simbologia, que seria as novas projeções para as missões futuras, e as antigas a gente praticamente nem tira mais. Só quando alguém tem algum débito muito antigo que tem que ser mexido, aí tira-se a antiga para alterar aquela antiga e mexer naquela frequência, senão todos na nova. Então, assim, foi um dia marcante de toda forma para a gente, mesmo que a gente não saiba exatamente, mas com certeza não foi o fim do mundo, né? Estamos todos aqui. E nessa época ali, muitas pessoas que conheciam o calendário maia, né, eles realmente achavam que ia acontecer, então, o fim do mundo, certas, né, um monte de coisas assim, mas realmente ali foi o fechamento de um ciclo, né, e o início de outro. Então, como eu falei, 26 mil anos, né, demorou, né, levou para esse ciclo se finalizar. Então, nós estamos num novo ciclo, e esse ciclo se chama a Era do Ouro, né? Então, pode ser que tenha alguma coisa a ver, porque faz total sentido, assim, né? Sobre esses fenômenos, enfim, né? De que você comentou ali. Para mim, pelo menos faz. Então, os maias, eles tinham todo o conhecimento profundo dos ciclos da natureza. Eles eram realmente grandes cientistas, grandes engenheiros, né? Arquitetos do tempo, que a gente chama, né? Eles conheciam e enxergavam muito além. Então, como o Otávio disse, a gente tem certeza, na verdade, que eles tinham realmente contatos com os seres, né? Porque eles tinham muita informação. Informação, inclusive, que mesmo hoje, com toda a tecnologia que se tem hoje, né? Tem muita coisa que a ciência não prova, né? Então, com tudo que existe de equipamento. E eles conseguiam comprovar tudo isso. Eles estudavam o tempo. E, inclusive, os maias, eles enxergavam 88 constelações nas Pleiades. Né? Então, imagina o quanto, né, eles tinham de conhecimento, né, de quanto eles estudavam tudo isso. E os maias, eles tinham 17 calendários, né? E esses calendários, todos, um estudava uma coisa, outro estudava outro, tudo era estudado, relacionado à natureza. E um dos calendários era o calendário do Tzolk'in, né? O calendário do Tzolk'in foi um calendário sagrado que eles trouxeram, né? Que eles fizeram e que foi resgatado. Então, o calendário do Tzolk'in é um calendário realmente sagrado, é a matriz dos maias. Vamos dizer que é a tabela periódica do tempo deles. Eles estudavam baseado no Tzolk'in. O Tzolk'in é a frequência 1320. Por que 1320? Né? O Tzolk'in, ele é a alma, ele é a sabedoria dos maias. E o Tzolk'in, ele é formado, então, na frequência 1320, e ele é formado por 260 conjuntos. Isso aí. Esse é o Tzolk'in, né? Essa é uma matriz. E 13 vezes 20 dão 260 selos. Então, 260 conjuntos, né? 260 quins. Então, essa era a matriz sagrada dos povos maia. Essa combinação que eles foram estudando, organizando, para que eles fossem entendendo como tudo funcionava. Por meio das observações dos astros, da natureza, tudo isso foi montada essa matriz, né? Então, o Tzolk'in, ele pode ser dividido, né? Porque a gente começa a contar ele de cima para baixo, né? Então, é uma matriz que vai caminhando. E o Tzolk'in, ele é muito utilizado lá na agricultura também dos povos, era utilizado, né, para entender como é que funcionava cada quim, cada frequência. E esses 260, então, como eu falei, é um quim, 260 selos
cada selo é um Kim, eles são combinações, vamos dizer assim. Eles são combinações, né, que os maias deram um nome, e significa o quê? A frequência daquele dia, né? Então, digamos assim, lembra como eu falei lá na live, no início da live, que hoje, então, se inicia o quê? A onda encantada do cachorro, né? E aí nós estamos no selo do cachorro magnético. Então, hoje, a energia do dia é do cachorro magnético. E para quem estava falando sobre o cachorro, a gente consegue ver ele, que ele é um animal muito dócil, muito verdadeiro, muito leal, muito amoroso. Sempre quando a gente fala dessas frequências, a gente fala do potencial do selo. E depois nós vamos falar sobre a outra parte também. Então, cada selo, né, ele está conectado com a energia do Sol. E todo esse conhecimento, tudo isso os maias fizeram. Então, cada selo representa o quê? Uma energia, representa uma frequência. E através daquele dia, como funcionava aquele dia, os fenômenos que aconteciam, as sincronicidades que aconteciam, eles então recebiam um nome, né? E aí depois, então, conforme as crianças iam nascendo, eles iam entendendo como é que tudo aquilo funcionava, qual é a energia dessa criança. Voltando um pouco mais lá, a gente pode entender também que quando a gente vem, não é essa questão mais a gente ficar voltando, né? A questão é a transmutação, mas quando a gente desce, então vamos dizer assim, né? A gente tem ali, me fugiu o nome, mas a gente faz não é um contrato, como é que é, Otávio? A gente vem para alguma coisa, a gente faz um compromisso, um planejamento do um compromisso cósmico. É isso? Isso aí. Isso que eu quero dizer. Então, antes da gente vir, a gente sabe de tudo isso. E nós mesmos escolhemos, então, o selo que a gente quer vir para cá. Por quê? Porque é onde nós precisamos evoluir, transcender. Então, nós mesmos que fizemos toda essa escolha do selo, né? E os maias entendiam isso, né? Então, você vem para algo, você vem para exercer algo, você representa essa energia. Então, o Kim, ele simboliza a luz. O Kim, ele é um sol, ele é um selo, e ele é uma frequência de luz, tá? Ele é uma energia. Todos os dias nós temos uma frequência que coordena o nosso dia. E o tom é uma frequência de som. Nós vamos entrar mais um pouco, espero que dê tempo de eu entrar um pouco mais nisso. Mas, então, são conjuntos formados de selos e tons, né? Então, os maias, eles entendiam tudo isso. Como é que aquele dia, além da energia, funcionava? Como era o seu ritmo, né? Então, eles percebiam tudo isso e, assim, eles montaram, então, o Tzolk'in. Eles... não quer falar nada, Otávio? Não ia falar não, mas já que você pediu. Gente, só pra gente entender essa questão das frequências, pra gente entender assim, como que funciona. Não são informações de outras vidas? As informações de outras vidas vibram em você, hoje. Se você está prestes a encarnar, você tem ali as vibrações que você tem, os ajustes que precisam ser feitos, as frequências que você precisa desenvolver, as qualidades que você vai trazer, seus recursos para cumprir com aquele compromisso e os desafios que você terá para se burilar. Aquilo tudo representa uma certa faixa de frequências. Então, quando você decide encarnar no exato momento da sua concepção, você escolhe aquele momento. O exato momento de nascer, você escolhe aquele momento. Porque ao escolher, você está escolhendo uma conjunção astronômica, que é a que vai pegar calendário maia, astrologia tradicional, dos Vedas, do Tibete, não importa. Só que um vai considerar quando foi que você quando que engravidou, o outro conta em tal data, o outro é quando nasceu, o outro um dia antes, pouco importa, mas assim, as referências são dessa faixa que você escolheu desse processo. Então você vem com essas frequências, as frequências que estão no seu compromisso, da sua placa, as frequências das suas habilidades,
né? As frequências de tudo. Então, você vai vibrar numa frequência que vai corresponder a um desses 15 aí, quando a pessoa está tentando categorizar de acordo com o calendário maia. Ou você vai vibrar numa outra frequência, se você olha no horóscopo chinês, ou numa outra frequência na astrologia. Cada um desses é uma maneira de se observar uma frequência sobre uma perspectiva, né? E propor um estudo, né? E uma análise ali em cima das tendências energéticas, as influências energéticas que você vai ter quando você vem naquela faixa de frequência, né? Então, é dentro desse sentido aí. Então, é isso. É exatamente isso. Exatamente isso. Então, você nasce naquele dia ali, você vem representar a frequência daquele dia, né? Então, você é um Kim na Terra, né? Dentro dessa frequência do dia, né? Então, você representa um selo. Então, o porquê dos 20 selos, né? Às vezes as pessoas perguntam o porquê dos 20, né? O sistema de contagem mesmo dos maias, né? Era vigesimal. Então, eles contavam o tempo assim de 20 em 20. E o zero para eles significava o 20, né? O zero. Então, só para vocês entenderem de onde vem, porque às vezes surge essa dúvida, tá? Mas de onde os 20, né? Então, cada selo, ele recebe essa ligação, né? E recebe essa frequência, então, dos tons, que é o que vai diferenciar. Porque, digamos assim, dentro desses 20 selos, digamos, o oitavo é o sol ressonante. Mas dentro do sol ressonante, digamos, o sol ressonante é um, porque é um selo com um tom. Então, às vezes, você vai pegar um selo sol elétrico. Ele vai agir diferente, não vai ser não vai ser igual, por causa do tom. Então, as características do selo vai permanecer as mesmas. Mas o tom é que dá a tonalidade da coisa, é que faz o movimento. E esse calendário maia, ele está sempre em movimento. Ele não é algo parado, estático, que é outra coisa muito importante quando a gente lembra do calendário gregoriano, que é algo fixo, ele é algo permanente. Ele é algo que está ali, é naquele sistema. O Tzolk'in não, ele está sempre mudando. Sempre mudando. Então, isso também mostra o movimento, né? Quando a gente entende que Deus é movimento, o universo é movimento, as coisas são movimento, todas as coisas têm o seu próprio movimento, a gente entende que as coisas precisam de movimento. E esse calendário gregoriano, ele não tem esse movimento. Ele é aquela energia sempre. Então, o tom do selo, ele realmente nos proporciona a quebra dos ciclos, né? Também. E, na verdade, os 13 de dentro do calendário, ele nos proporciona o quebra dos ciclos dos 12, que é do calendário. Então, ele mostra esse processo do espiralado também, tá? Que tudo se move, tudo é espiralado. A natureza, ela tá em espiral também. Então, todo esse ritmo, né? Os maias compreendiam muito bem como funcionava tudo isso. E essas energias dos tons e dos selos, realmente é energia emanada do Sol, né? Como eu falei antes, chamado o Sol Hunabku. E quem sabe numa outra oportunidade a gente fala um pouco mais sobre isso, né? Um pouco mais profundo também. Eu quero que tu coloque, Otávio... Não, acho que agora não. Então, os 13 tons dão um movimento, dão a tonalidade, dão um ritmo, né? Para o nosso ser. Eles dão o propósito, né? O tom, ele pode ser dividido em cores, né? Se a gente pensar em tom, como é que remete o tom, né? Pode ser o tom de uma roupa, pode ser o tom de uma nota musical, pode ser o tom de uma cor. Então, é ele que faz esse movimento, né? Da tonalidade, que pode aí entrar alguma coisa sobre as notas também, Otávio, que você falou no início. Não? Sim, exatamente. Os tons são frequências, né? São 13 frequências ali em cima dos 20 selos, né? Então, cada tom tem a sua faixa de frequências, assim como cada selo também tem a sua, né? A gente poderia ter pelo menos 260 notas. Assim como cada pessoa tem a sua frequência de padrão original. Cada pessoa emite um som. Assim como cada pessoa tem a sua aura com a sua cor, seu campo biomagnético, cada pessoa emite um som também.
E se a pessoa está irritada ou está triste, existe uma variante em cima daquele som, que é o som daquela pessoa. Ele vai estar um pouco mais dissonante, um pouco mais agudo, mas cada pessoa emite um som, né? Então, assim, essa questão quando a gente fala da malha eletromagnética do universo, é uma malha de frequências, é uma malha de sons, né? Então isso tem a ver também com esses tons, é uma maneira de se representar essa malha também de alguma maneira, e de se representar os sons que cada um emite, né? Ou dentro da perspectiva da análise desse calendário, que tipo de som sairia de uma pessoa de acordo com as características dela ali, do dia que ela nasceu e tudo mais. Então, ligado a tudo isso, né, a gente consegue perceber que, então, cada dia existe um selo, né? Existe uma frequência de luz que dá um tom, um ritmo, né, para o nosso dia. Então, quando a gente começa a viver dentro dessas frequências, o nosso dia também começa a ficar sincrônico, como a gente falou no início. As coisas começam a estarem sincronizadas. Por quê? Hoje, as pessoas vivem dentro do calendário gregoriano, e o que é o tempo? Né? O que é o tempo? É o tempo do relógio. Então, quando a gente fala assim, o que é o tempo? Primeira coisa é o tempo do relógio, porque a gente vive em função da hora, né, do relógio. Então, é o relógio que determina qual é o teu tempo, o tempo que você tem. Né? Então, e os maias não, eles entendiam que aquele dia, eles estudavam tudo isso, então aquele dia existe uma frequência. Hoje existe uma frequência. O que hoje, como meu propósito, como eu, um Kim planetário, dentro da energia do planeta, o que eu tenho como papel para desenvolver, né? Então, é sobre esses conhecimentos que a gente está falando aqui, né? Então, o Tzolk'in, ele traz essa expansão, né? Para a gente começar a realmente viver dentro dessa frequência natural do tempo. Que dia é hoje? Selo tal. Qual é o tom? Então, o que eu tenho que fazer? Né? Tipo, o tom de hoje é o tom magnético, é o tom que dá o propósito. Né? Qual é o propósito da minha vida? Então, começa a fazer mais sentido quando a gente começa a entender que a gente pode resgatar todo esse conhecimento, porque faz parte da nossa natureza. Né? Nós somos parte da natureza, né? Só para o pessoal entender, o pessoal está perguntando aqui, como que faz para calcular, para saber o Kim? Tem um cálculo, né? Existe um cálculo que é feito. Isso você consegue até encontrá-lo automatizado na internet, que vai calcular o seu Kim, quando você vai colocar as suas informações lá do dia que você nasceu, tal. Igual é feito na astrologia, né? Vai calcular através das suas informações. O pessoal não confundir aí, assim, existe o Kim seu, do dia que você nasceu. Existe o Kim, por exemplo, que ela citou aí. Hoje, cachorro magnético, né? O pessoal começou a me zoar. Hoje é o dia do meu aniversário, o Kim de hoje é cachorro magnético. Mas quando eu nasci, e o meu Kim é sol ressonante amarelo. Então, assim, isso mas nunca hoje. Muda. Isso nunca muda. Eu continuo sendo sol ressonante amarelo. Mas a energia de hoje, no dia de hoje, que como o calendário não é fixo, ele não é sol ressonante amarelo todo 17 de fevereiro. Então, na verdade, só em 50 e 52 anos. Exatamente. Então, hoje estamos com outra frequência que vai interagir essa frequência junto com a que eu vim, que é a do meu Kim original. Okay? É uma soma de frequências. Isso. Então, a gente... Seria até interessante, gente. Eu até faço uma proposta para vocês hoje, que a gente coloque aqui vamos colocar ou depois no grupo um link que calcula para vocês o Kim de vocês. Eu posso... Uhum. Isso, e a gente coloca lá no grupo nosso do Telegram, cada um coloca qual o seu Kim que saiu, para a gente saber quem é quem ali, ter uma ideia das informações. É interessante como pesquisa, isso vai ser útil para todos nós. Porque assim a gente percebe até aqueles que têm missões que podem ajudar mais um ao outro. Então, se vocês toparem no nosso grupo do Telegram, que quem não está, tá o link aí na descrição desse vídeo, a gente vai colocar, passa depois um link da calculadora, vocês calculam e colocam ali cada um qual foi o Kim de cada um. Isso. Então, entrando um pouco mais nisso, Otávio, quando a gente entende, então, que nós temos um Kim, então, essa energia que a gente nasce, né, com esse propósito, nós somos um Kim,
E aí, nesse dia é um Kim. E aí eu posso entender que nesse dia existe um propósito, né? Aí eu posso fazer a soma do meu Kim com o Kim, vamos dizer, do meu esposo. Aí, dentro dessas duas frequências, dessas duas energias, eu consigo entender que eu e ele, nós temos um propósito também, junto, para desempenhar. Então, por isso que eu digo que é um conhecimento, assim, que é muito profundo, né? E quando eu falei ali do selo que o Otávio está entrando nesse anel solar, é porque eu ia falar depois, mas não vamos colocar agora. O Otávio, ele faz parte de uma família dentro do Tzolk'in, né? Dentro desse conhecimento, são divididos entre clãs, famílias, cores, tudo existe ali, tudo definidinho, vamos dizer assim. E aí, me perdi no raciocínio. Me ajuda a lembrar ainda que eu estava. Você está falando que a pessoa vem, ela tem uma família. Nessa família tem aquele que dá força para ela. Isso, acho que é isso que você vai falar, né? Isso, lembrei. Então, o Otávio é Sol ressonante. O Sol, o selo do Sol, ele tem uma família do qual ele faz parte. Essa família faz com que ele também, para aprender, passe pelos outros selos da sua família. Então, todos os anos, isso às vezes dá confusão mesmo. Então, todo o ano, digamos, o ano que vem, no aniversário do Otávio, ele vai passar por um outro selo em função da família. Então, a gente não passa pelos 260, não passa por todos os selos, a gente passa pelos selos da nossa família. Então, o Otávio é da família polar. Então, ele vai passar pelos selos da família polar. Mas isso é uma coisa mais profunda. Mas é mais para vocês entenderem o porquê que eu falei que ele estaria entrando no ciclo, nesse novo anel. O novo ciclo, nesse novo anel que ele está entrando, ele tem uma missão para cumprir nesse ano dele. Ele tem um propósito. Ele precisa dar o passo a passo para que ele cumpra, então, nesse ano dele, esse propósito. Mas o selo dele de nascimento, isso não muda. O que ele precisa fazer como quinto planetário nunca vai mudar. Isso é uma coisa fixa. Agora, eu quero abrir uma empresa. Isso nem estava combinado de eu falar, mas agora, já que nós estamos nisso, vamos falar. Eu quero, sei lá, hoje é o dia de fechar um negócio, hoje é um dia para fazer uma reunião. Eu posso, sim, ir buscar informação de que selo qual é o dia, que frequência tá, para ver se contribui com o meu selo. Eu faço uma soma ali e eu consigo entender qual é o propósito daquele dia. Eu posso também escolher se é interessante ou não. Tá? Então, tudo. Vou abrir uma empresa, qual é o propósito da minha empresa? Eu vou iniciar um relacionamento, qual é o propósito desse relacionamento? A minha família, a soma da minha família, dá um Kim, dá um propósito, né? Porque nós representamos uma energia. Acho que agora eu fiquei mais clara, né, Otávio? Sim, sim. Foi claro. Vamos lá, fala um pouco aí, porque senão eu vou ficar aqui, ó, com dor de garganta depois. Eu falar, mas aí você já tá entrando. Ela tá entrando na área que é a especialidade dela. Tá, então vamos lá. O movimento, pode colocar de novo lá na matriz do Tzolk'in, para a gente falar um pouco, quem sabe aí, então, desse desenho. Vocês estão vendo que no meio dessa matriz existe um desenho, que são os chamados portais, né? Eles dão o movimento. Esses portais, quando cai num dia portal, as energias elas estão afloradas, né, naquele dia ali. Então, existem muitos 15 portais, na verdade, 52 15 portais. E esse dia, quando é um dia selo portal, as energias estão muito intensas. Então, nós precisamos estar alerta a como nós estamos naquele dia. Né? Se eu estou para baixo, se eu estou desmotivada, se eu estou alegre, se eu estou feliz, como eu estou naquele meu dia ali, porque aquilo ali se potencializa. É um dia que é um portal, né? Então, se a gente for ver o movimento, né? Ele se assemelha, inclusive, ao movimento do DNA ali, né? Ele remete muito a isso, né? E ele é movimento, como eu disse, né?
o Tzolk'in, ele não é parado, ele não é um calendário fixo parado, ele é um calendário que dá o movimento sempre. Então, ele, inclusive, ele dá pra gente colocar. Eu mandei para ti uma foto da pele da serpente, né? Sim, deixa eu ver aqui, tá aqui. Então, eles também associaram algo ali, ó, relacionado a esse movimento que faz dos portais, a realmente a pele da serpente, que é um animal que era muito reverenciado pelos povos, né? Então, dá pra gente ver que nada sem uma explicação para os maias, né? Eles traziam e conectavam todo esse conhecimento com a natureza, né? Então, esses dias, eles são dias portais, tá? Isso eu queria colocar também, que eu acho que é importante. Vamos ver lá. Quer me fazer alguma pergunta, tá? Tem gente perguntando, como que soma o Kim do casal? Primeiro tem que descobrir qual é o Kim de cada um. Depois a gente soma e depois a gente divide lá. Mas eu posso ensinar isso tudo no grupo. Corre para o grupo do Telegram. Corre para o grupo do Otávio, corre para o grupo do Telegram. Quem aí é meu convidado, que não está no Telegram, corre para o grupo do Telegram, que eu vou colocar lá, tá? Vai ser um combinado nosso. Então, vamos voltar, né? Os povos também, uma coisa que eu acho muito interessante quando eu comecei a estudar e que bateu muito com o conhecimento que hoje em Dáquila, né, a gente busca, é sobre as 4 direções, né, dos maias, sobre as 4 cores, como é que eles situavam tudo isso, e eles já acreditavam que a Terra era plana. Então, eles já tinham esse conhecimento lá, né? Então, isso é uma coisa que eu achei fantástico, assim, sabe? Achei muito incrível. Então, os 15, eles também estão ligados a isso. As direções, a missão, né? O que significa as cores, que também isso é muito importante, porque cada selo, ele tem um desenho, né? Ele representa algo ali, como eu falei antes, e ele tem uma cor. E essa cor também mostra o processo dele, o que ele vai desenvolver, o que ele é ali dentro, né? Ele nunca é um selo solto, né? Se a gente abrir um Kim, a gente vai ver que existem forças, que existem guias, que existem ocultos, né? Que existem as forças negativas. Negativas não, porque nada é negativo. Eu digo a força que te desafia, a força que, inclusive essa força, ela é uma virada de chave, porque tudo que te desafia te leva para um nível diferente, né? Se assim a gente quiser, né? Então, os selos brancos, os selos vermelhos, eles são os selos iniciadores. E isso também, Otávio, tem a ver com os elementos, né? Com os 4 elementos. E os portais, a gente já chama né, do 5º elemento ali. Mas os selos vermelhos, os selos brancos, o selo azul, o selo amarelo, eles também são separados, vamos dizer assim, por o elemento, né? Então, os selos vermelhos, eles são os selos iniciadores, eles iniciam o processo. E eles são os selos terra, eles representam a terra. O selo branco são os selos que são os refinadores. Então, eles iniciam para depois se refinar, que é o ar. Os selos azuis são os transformadores, são os que transformam. E aí eles são ligados à água. E os selos amarelos são os selos que amadurecem, que está ligado ao fogo. Então, a gente consegue ver também que o quê? Inicia, né? Os iniciadores, depois vem para o refinamento, depois vem para a transformação e depois amadurece tudo. Então, tudo é muito estruturado, muito estudado dentro de tudo isso, né? Então, tudo aqui traz algo, uma informação sobre as cores, sobre o selo, né? E como eu disse antes, eles são divididos em famílias, em clãs. Eles têm os planetas, tem os chakras que regem também aquele dia, né? Que isso também tem os plasmas radiais que eu quero falar. E eles também estão ligados às runas, estão ligados às esferas mentais, né? Eu vou completar aqui. A primeira agradecer aqui super sticker que nós ganhamos aqui no canal, Terra Convexa Tigre Azul. Obrigado aí por estar contribuindo aí para o nosso canal. Muito obrigado. A gente agradece demais.
Gente, observem que nesse desenho aqui que a Lu trouxe pra gente, tem os 15 ali em cima aparecendo uma engrenagem, né? Que é uma engrenagem dos selos, com outra uma engrenagem dos tons, né? Se eu não me engano, é isso que está ali. Isso. Uhum. Assim eles analisavam também o movimento dos astros, não como sendo astros no céu. Eles tinham noção do que é a Terra convexa, o sistema Terra. Né? Eles não acreditam nesse sistema que a gente tem na academia da ciência aqui tradicional. É bem parecido com o nosso. E eles tinham uma precisão de cálculos muito grande. Então, as culturas antigas faziam esses cálculos e dali surgiam muitos símbolos com explicações daquilo que eles observavam. Eu vou, inclusive, comentar uma coisa aqui que não é diretamente maia com vocês, mas que a gente abordou na nossa live da mentoria, que foi feita na terça-feira, que é esse símbolo aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Onde que está? Aqui. Vou compartilhar essa aqui. Aqui a gente tem o símbolo da grande ursa e da estrela polar. Estão vendo? Eu vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Aqui a gente tem a grande ursa, a estrela polar no meio, ela tem a ursa menor, a ursa maior, e aqui tem a rotação que você observa a estrela polar, ela fica fixa, e existe a rotação que é feita em torno do eixo. Observem que essa rotação da estrela polar cria o símbolo de uma suástica. E que a suástica é um símbolo que não existe só na Alemanha, na época da guerra, né, como bandeira de partido, de país, não. A suástica, ela existe praticamente, esse símbolo, em todas as culturas antigas. Todas as culturas antigas possuem esse símbolo. E aí as pessoas olham para o símbolo apenas tentando ver o que ela representa, qual a significação, o que existe também, ou alguma explicação esotérica, que pode ter também. Mas muitos códigos representam leis universais de algo que acontece no sistema Terra, de algo que é observado. E aquilo, quando acontece daquela maneira com os astros, né, e que está representando algo, traz certa frequência, certa informação, certo conteúdo de informação. E assim os maias fizeram, né, com a questão deles aqui de eles observavam os astros, os movimentos de tudo, sabiam o que acontecia no sistema Terra, consideravam que ela não era redonda, e dentro disso tudo, o que eles faziam? Eles sabiam que aquele movimento trazia tendências vibratórias, tendências energéticas. E assim eles foram observando. Gente, ninguém recebeu dos deuses a informação pronta. Porque os parceiros, os seres, quando chegam para te dar uma informação, eles te dão dicas para que você busque. Você tem que ser um pesquisador, você tem que ser um buscador. E você buscando essas informações, você vai acessando o conhecimento, você vai vendo o que você sente quando você entra em contato com aquilo, você vai percebendo quando aquele movimento acontece no céu, qual tipo de reação você observa na natureza, qual tipo de reação você observa em você, qual característica as crianças que nascem naquele momento têm. Então, depois de anos, com muita gente pesquisando e observando, consegue-se obter essas informações. Né? Então, assim, símbolos como o que eu mostrei da suástica ali, existem em várias tradições, várias de povos, civilizações do planeta inteiro. E principalmente dos que estão mais no hemisfério norte, mais ainda, que é a observação da estrela polar. E essa observação eles conseguem ver esse movimento e a simbologia daquilo dentro de cada cultura tem a ver com os efeitos que eles percebem daquele movimento na natureza e neles mesmos. Então, coloca agora a foto da tartaruga aí. Vamos falar da tartaruga também, que é importante. Tartaruga? Peraí, isso aqui é um... Calma aí que essa... tanto arquivo pro Otávio. Calma aí que essa tem que... Acho que essa eu não subi. Tá aqui, peraí. Só um minutinho. Tartaruga. Ela deve estar escondida aqui. Achei. Então, como eu estava falando antes, né, os maias, eles então estudavam todo o ciclo da natureza, os animais, o comportamento, como é que eles agiam, né, como é que a natureza era. E aí, então, os 13 tons, na verdade, eles estão presentes no casco da tartaruga. São 13 gomos no meio ali, tá? 13 gomos, né?
E ao redor existem 28 gomos menores. Então, a tartaruga também é uma grande a representação da Terra, da memória da Terra para eles. Eles usavam como a tartaruga. E para mim, inclusive, quando eu estava, né, quando eu estudei sobre isso um pouco, já me veio assim, se a tartaruga também, né, era uma representante da memória da Terra, como é que a tartaruga, como é que é o casco dessa tartaruga? Já traz também parte da planicidade da água, né, da Terra. Né, de como é que é ali, né? Por que a tartaruga? Claro que existem várias coisas relacionadas à tartaruga. Mas, para mim, assim, na hora, eu conectei a isso, assim, sabe? Que para mim faz total sentido também, né? Desse arquétipo. Então, além da cascavel ali que eu coloquei, né? Sobre o DNA, que eles também ligavam tudo à natureza, existem essa parte realmente da tartaruga. Né? Então, se a gente pegar qualquer tartaruga, vocês vão ver, pode estudar, pode buscar. Né? Toda tartaruga ela é dividida assim, tá? Bem legal, Sabia disso, gente. Otávio? Não sabia. E o que eu acho bem interessante nisso aí é porque às vezes a gente pensa assim, nossa, nada a ver. Falar uma tartaruga tem a ver com... Mas, gente, os padrões dos fundamentos da natureza, eles se repetem, são padrões repetitivos. Você vai ver aquela espiral lá do número do ouro, como é que se chama mesmo? A Fibonacci, a frequência de Fibonacci, né? Ela explica o movimento, quando alguém estuda o movimento de galáxias, pelo menos o que as pessoas acham que é uma galáxia. Você explica também a formação das sementes do girassol ali. Então, assim, é um padrão, é um fundamento da natureza. Aquilo se repete, aquilo se propaga em outros, né? É como se fosse um holograma. O modelo maior se replica no modelo menor. Então, por isso a gente vê coisas que eles observam e falam: peraí, isso aqui segue o mesmo padrão, a mesma forma holográfica, contém o mesmo tipo de informação que tal outra coisa. Não é um delírio sem sentido, entende, gente? É porque precisa estudar isso mais a fundo para vocês entenderem como está tudo conectado. Bem, parece que é aleatório, mas existe, como eu falei no início, assim, não tem como eu trazer tudo aqui, porque às vezes eu falava muito isso pro Otávio, inclusive, é muito conhecimento, é muito profundo tudo isso, sabe? Para que a gente consiga entender tudo realmente como funciona, né? Então, eu estou trazendo um pouquinho para que vocês comecem a despertar curiosidade em saber sobre essas frequências, né? O que eu acho hoje muito interessante e tem transformado a minha vida realmente quando eu comecei a me sincronizar com isso. Né? Então, as coisas começam a mudar realmente. Sobre essa parte dos 13 e 20 também, Otávio, tem a ver com a média da gestação humana, que também é outra coisa que é natural. Né? Então, uma gestação humana, ela é, em média, 260 dias. Em média, tá? A gente não é exato, mas é porque é tudo estudado, né? Tudo eles estudaram e foram fazendo as conexões deles, né? Então, nada é aleatório, nada é do nada, tudo foi muito estudado por eles, né? Para eles chegarem a essa conclusão. E aquilo que o Otávio falou, né? Tudo tem a ver com a natureza em si, né? A natureza humana, a natureza em tudo, né? Tudo que tem vida. Também, dentro dos estudos deles ali que a gente já falou, eles estudaram toda essa parte, assim, dos ciclos, né? Do ciclo sinódico, do ciclo sideral, né? Tudo isso é estudado, né? Nada é em vão, assim, né? E os ciclos fecham em 28 dias, né? Que é o ciclo natural. Então, isso representa também o ciclo da mulher, né? Que eu estava falando no início, inclusive, sobre isso, né? O ciclo da mulher é, em média, de 28 em 28 dias. Na verdade, deveria ser mais até conectado, porque como nós estamos ainda desconectadas de toda essa natureza, acaba que o nosso ciclo ele não o nosso ciclo ele acaba ficando bagunçado também. Em função de toda a bagunça que a gente vive, o nosso mental fica todo bagunçado. Então, o nosso ciclo, né? O ciclo da mulher também fica. Então, por isso a gente vê tantas pessoas desconectadas com o seu feminino, com o seu, né, o poder do feminino. Né? Então, existe todo um estudo também sobre isso. Né? Ali no calendário, né? Vamos dizer, vamos mudar, inclusive, né? É sincronário das 13 luas, né? Porque a gente entende que tudo é sincrônico. E o calendário vem de calenda, né? Vamos começar a tentar mudar um pouco também a forma, né? Mas às vezes eu acabo falando em calendário em função realmente das pessoas entenderem sobre o que eu estou falando. Então, os 28 dias têm tudo a ver com esse ciclo,
da natureza, né? Que tudo é harmônico. Algo a comentário, tá? Inclusive, as mulheres que moram em tribos, né, ligadas à natureza, por exemplo, grupos que estão ali na natureza e que têm um vínculo, né, estão mais ligadas a esse calendário maia, não porque utilizam o calendário, mas porque estão mais ligadas a um calendário da natureza, né, viver o presente ali na natureza. O ciclo menstrual das mulheres, elas menstruam todas juntas, elas têm o mesmo ciclo. Então, assim, inclusive, mas até para quem mora na cidade, tem famílias que têm uma afinidade tão grande que de várias mulheres que moram na mesma casa, elas costumam também ter o ciclo acontecendo ao mesmo tempo. Mas quando estão na natureza, as mulheres juntas ali, o ciclo menstrua no mesmo dia, vai ovular no mesmo dia, tudo a mesma coisa, porque elas estão na mesma sincronicidade ali com a natureza. Né? Então, assim, Isso fala muito ali do poder do feminino, do resgate também, né, Otávio? De tudo isso que se perdeu, né? Hoje, o quanto o conhecimento sobre o sagrado feminino também está todo corrompido, né? Então, quando a gente realmente começa a entender sobre isso, né, a importância de estarmos sincronizadas com o nosso ciclo, né, de se conectar com a natureza, as mulheres, elas têm um grande poder nas suas mãos, né? E muitas, inclusive, negam esse ciclo, né? E não entende o quanto é sagrado ser mulher, né? Porque não sei, eu não ia falar sobre nada disso, mas como a gente entrou nisso aí, eu acho muito importante porque eu falo sobre isso no meu Instagram, eu falo sobre isso com as minhas clientes, né? Da importância de a gente se conectar com o nosso próprio ciclo, né? De nós entendermos como nós funcionamos, inclusive nas luas que acontecem durante esse ciclo lunar, né? Nós nos colocarmos nessas frequências, entender como o nosso corpo funciona, sabe? Então, quando a gente entende como nós funcionamos, mulheres, né? Nós somos muito poderosas, né? Porque as mulheres, como o Otávio falou, que ainda deve ter, né? Se juntam ali, como você relatou. No sagrado feminino, a gente entende que as mulheres, quando elas menstruavam, elas iam para a tal da tenda, a tenda vermelha, que é onde elas recebiam toda a conexão de várias coisas que estavam acontecendo ali, né? Porque elas ficam mais sensíveis, elas ficam mais conectadas, elas ficam mais intuitivas. E para vocês verem o quanto isso também se desconectou tudo, porque hoje, quando se fala em ciclo, ou quando a mulher está mais nervosa, vamos dizer assim, existem muitas piadinhas, inclusive, sobre isso, né? Ah, tá na TPM, só pode que tá entrando na TPM, né? Tudo isso faz com que realmente a mulher se desconecte dela mesma, né? Que ela comece a rejeitar esse ciclo na vida dela. E ela não entende a importância do porquê que estamos mais sensíveis, né? Porque é nesse período onde a mulher funciona como um próprio filtro nos locais, nos lugares. Então, fala. assim, eu ia falar para assim, a gente responder algumas perguntas agora do pessoal, para eles não se perderem nas perguntas, e depois a gente pegar algumas das outras fotos que você separou para a gente falar em cima delas. Porque Tá. senão a gente vai trazer muitos temas e a gente não vai Sim. conseguir mostrar o que você gostaria. Tá Mas bom, a vamos gente lá. vai poder, a gente pode ir estendendo também. Da minha parte tá ok. Não, por mim, eu queria só colocar isso porque eu acho que tem bastante mulher na live e eu acho que é um assunto que é muito importante, mas a gente pode falar em outro momento. Eu concordo com isso, acho isso importante mesmo, perceber isso. Quero até pontuar uma coisa em cima disso, sabe? Eu atendo muito mulheres sofrendo por causa da sensibilidade delas. A sensibilidade de vocês é uma força. Não deveria ser uma fraqueza. Não deveria ser uma vulnerabilidade. Né? Vocês não podem deixar, inclusive, a vontade de cuidar, de querer bem, fazer com que vocês sejam subjugadas. Isso é inadmissível, uma falta de respeito das próprias mulheres com elas mesmas, né? Dos homens também com elas, né? Com certeza, mas das próprias mulheres com elas mesmas. Então, assim, não. Ah, mas tal pessoa falou que me ama, por isso eu aceito. Não, gente. Amor tem que ser algo que é bom para você. Né? Senão a definição de amor daquele homem e da sua não tem nada a ver, e aquilo não está te fazendo bem.
Ninguém deve se contentar de migalhas. Ninguém deve se contentar de migalhas. Então, assim, cada um tem que ter a sua força. A mulher a sua força, o homem a sua força, e ser sensível não é ser vulnerável. É ter uma percepção mais sutil das coisas. É conseguir aprofundar mais as coisas, mas você conseguir manter a sua força. Isso a gente precisa ter de volta. Porque o sagrado feminino ele só existe quando tem sagrado masculino junto. Porque a mulher equilibrada ela tem masculino e feminino dentro dela. E o homem equilibrado tem que ter feminino também dentro dele, junto com o seu masculino. Né? Então, assim, só complementando, desculpa, não queria cortar o tema, não. Essa é só uma preocupação do tempo mesmo das outras coisas. Não, não, tá tudo bem. Eu só achei importante porque eu também, como trabalho com terapia, eu vejo muito realmente esse feminino perdido, sabe? E elas precisam resgatar, né, essa força, né, que elas têm, que nós temos, né? Então, vamos responder. Eu proponho a gente responder algumas perguntas agora, e aí depois a gente pega as fotos e volta, depois a gente fica livre de novo. Pode ser? Tá bom. Pode. Então, assim, vamos lá. Perguntas aqui. Devo abandonar o calendário tradicional e seguir o calendário maia? Não tem como, né? A gente abandonar 100% esse calendário. Não tem como, porque hoje tudo gira em torno disso, né? Qual é o que a gente, dentro do que a gente estuda, o que a gente fala sempre, né? Que nós precisamos cada vez mais resgatar e viver dentro dessas frequências maia, para que a gente chegue, inclusive, lá nas autoridades mundiais, né? E que tudo se transforme. Então, não tem como abolir o calendário gregoriano, né? Mas que a gente consiga se conectar com a verdadeira frequência durante o dia. Imagina você ligando para o seu chefe no trabalho falando assim, então, posso deixar aquela reunião para o dia do cachorro elétrico? Né? Não tem como. Não tem como. Não. O que acontece é, como que você pode usar? Você vai precisar conciliar o calendário tradicional com o calendário maia. Então, assim, que é o que eu fiz uma vez quando eu morava na França. Eu tinha o calendário tradicional que eu trabalhava com ele, né? Você lida com as pessoas em cima dele. Mas eu tinha, todo ano saía a edição do calendário maia com os 15 lá do ano, como é que estava aquilo ali no ano. E eu acompanhava lá cada dia quais eram as frequências do dia, como aquilo casava comigo e como estava a lua na natureza, o que estava acontecendo. Eu observava a natureza, observava a lua, aquilo ia me reconectando com a lua, com os astros, com a observação dos astros, comigo mesmo, com as frequências, para eu ter uma observação dentro de um sistema temporal que tem mais sincronicidade com a natureza e com o universo. Foi assim que eu fiz, né? Mas abandonar é complicado. Né? Vou marcar reunião. Ainda não tem como. Mas nós, Kings planetários, estamos lutando para conquistar isso. Mas, gente, também existe uma outra abordagem, sabe? Que eu considero assim, que é minha pessoal. Se você aprende a ler frequências, você se desenvolve, você consegue ler a frequência do seu dia lá, sem colocar dentro de selos, é claro, ou de tons. Mas você consegue perceber quando algumas energias te são favoráveis para o trabalho, naquele dia, como te são favoráveis para o seu relacionamento, como que você e a energia de outra pessoa somam para algumas coisas e para outras não. Essa é a sensibilidade, porque é a mesma coisa. É a mesma coisa. É você ler o tom da pessoa, ler a frequência da pessoa, o que ela vibra, qual a faixa de frequências dela e ela oscila de onde até onde. E você? E naquele dia X, como que tá você? Como que tá o outro? Como que tá a natureza? Como que tá o cosmos? Como que tá tudo? É essa observação. Então, assim, muito além, eu acho, do calendário para todos, eu diria que é todos estarem em sincronicidade com o universo e consigo mesmos. O processo é o mesmo. Assim, ó, digamos no início ali, né, que provavelmente alguém vai perguntar, ou que eu já vou até adiantar, porque eu sei que é uma coisa que são perguntas, né, que a gente se faz, então, até a gente ter toda essa sensibilidade, vamos dizer assim, de entender as frequências de energia daquele dia, né, a gente vai entendendo como aquele dia funciona dentro do tom, dentro do selo, e a gente vai conhecendo tudo isso também, né, então, é muito importante também isso, quando a gente não tem toda essa
questão, né? Então, tu vai, depois, com o tempo, você já realmente nem precisa mais saber que selo é, que tom é, né? Mas você vai entender qual é a frequência daquele dia, né? Sentir, né, aquele dia ali. E para quem está começando, o legal é realmente acompanhar, porque aí a gente começa a formar assim, são frequências juntas, né? A nível de todo o sistema Terra, vamos dizer assim, quando se unem, né? Para que aquela força seja, aquela frequência, a gente atinja aquela frequência daquele dia, né? Quanto mais Kins despertos, melhor. Lembrando também, Otávio, então, tu quer colocar sobre isso? Eu ia falar o seguinte, nesse sentido, gente, quem quer aprofundar mais, eu recomendo demais vocês fazerem o mapa galáctico com a Luciana, marcarem com ela. Não sei se ela tem horário, porque é bem cheio, porque tem muita gente querendo fazer. Mas assim, eu realmente recomendo, porque eu falo assim, com tudo de pesquisa que eu faço a meu respeito, né, com todos os arquivos que eu tenho a meu respeito, que eu anoto tudo que eu já recebi de informação dos seres, dos parceiros, de mim mesmo, da minha astrologia, das minhas leituras de frequência, da minha própria placa, da minha simbologia, e tá tudo anotado num arquivo só. Quando ela falou para mim do meu mapa que ela tinha feito, embora ela achasse que eu tinha consciência de tudo, não é bem assim, porque tem muitas coisas que trazem um ponto de vista ali um pouco diferente, uma perspectiva diferente daquela que você estava olhando, ou te traz mais clareza sobre algo, ou te permite aprofundar algo que você estava ainda no raso, ou mesmo te trazer uma informação que você realmente não tinha observado, porque isso depende muito da autoobservação da pessoa e do nível de consciência de cada um. Mas assim, eu achei muito legal. Por exemplo, hoje é meu aniversário, ela nem sabe disso. Ontem eu assisti toda a apresentação dela falando do mapa para mim e anotei todos os pontos, porque eu faço um planejamento. Né? Essa semana eu fiz um planejamento de tudo aquilo que eu tenho como objetivo de melhora, né? de me lapidar ainda mais quais são os meus objetivos. E aquilo me foi muito útil. Né? As informações que ela trouxe, olhar as pessoas que podem me ajudar e tudo mais que está ali, foi uma coisa muito útil. Então, eu sinceramente recomendo. Não estou falando isso para fazer propaganda, não é porque ela está fazendo a live aqui comigo, é porque de coração aquilo somou muito para mim e eu considero uma pessoa que faço muita autorreflexão e me pesquiso muito e ainda assim me trouxe bastante coisa, sabe? Não é, não, tudo eu já sabia, não foi. Então, assim, vale muito a pena você se aprofundar em tudo aquilo que faz você olhar para você mesmo, não para ver só suas qualidades, falar, nossa, eu sou, sei lá, papapá, 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 e eu tenho essas habilidades. Não é bem por aí, porque as características boas que a gente tem, você tem a outra polaridade daquilo também, quando aquilo não está em equilíbrio. Né? Então, uma coisa é você ter aquela característica na polaridade do equilíbrio, a outra no desequilíbrio. Você reage de maneiras diferentes. Então, é importante a gente olhar, não para se sentir importante, mas para a gente se conhecer, né? E saber como adiantar, gente. Tem coisas assim que eu vejo que lá na minha frente estão no meu compromisso para acontecer daqui a 2, 3 anos. Eu já quero que aconteça agora, porque eu vou fazer acontecer agora. Porque eu não vou esperar 2, 3 anos para me trabalhar nisso. Eu vou me trabalhar agora porque eu quero adiantar as coisas. Vou passar para a próxima pergunta. Então eu recomendo, nem que consigam marcar para daqui a 1 mês ou 2, não sei como é que está. Não, abril já tô cheia, só depois. Então tá, para depois de abril. Você pode me indicar, Luciano, um livro onde aprender sobre esse assunto? Olha, a primeira coisa que eu indico, tá aqui, ó, que compre o Almanaque das 13 Luas, tá? Que inclusive agora vai mudar, né? Porque nós estamos dentro da semente elétrica, né? Nós vamos falar já sobre isso, então. No dia 26 de julho é um novo Kim, né? Que está comandando ali, que é a frequência daquele ano, que vai trazer essa mensagem para nós do ano, tá? Então, quem quer começar esses estudos, para se situar, entender como é que funciona, esse almanaque das 13 luas é bem legal. Ali vai trazer tudo direitinho, qual o selo do dia, qual a frequência, tudo direitinho, como é, que funciona. Beleza, vamos para a próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Aqui a pergunta do Thiago Castellani. Esse adora perguntar, hein, Lu? Thiago gosta de uma perguntinha. Eu amo ele. Ai, ai. Pergunta: como entrar nesse ciclo de 28 dias? Ou sobre as horas?
nós hoje somos controlados totalmente pelo relógio. Aquilo que eu falei, o tempo para nós, como é que a gente descreve o tempo? Pelo relógio. Na verdade, o tempo, né, ele está na quarta dimensão. Então, não tem como a gente deixar tudo de lado isso, né? Porque aquilo que o Otávio falou, como é que eu vou marcar uma cliente às 2 da tarde sem ter, né? Então, nós estamos inseridos nisso, nós precisamos usar esse relógio. E entrar no ciclo dos 28 dias, eu não entendi bem a pergunta. Mas se é entrar na frequência de tudo isso, eu indico sempre iniciar entendendo sobre a frequência do dia. O que aquele dia quer te dizer? O que aquele dia está comunicando? O que aquele dia quer que a gente faça? Qual é a vibração do nosso sistema Terra, né? O que o universo está querendo falar com nós? Ele está se comunicando com nós. Então, nós temos um papel a desempenhar ali. Então, não sei se eu entendi bem, Thiago, a tua pergunta, mas se eu entendi, foi isso. Não sei, Otávio, se tu tem alguma outra... Eu acho sim, a sua resposta abrange o que ele parece que perguntou, né? Mas assim, eu diria também, tenta entender o que está acontecendo com os astros, tenta entender o que está acontecendo com a natureza, não apenas olhar o seu selo do dia, mas olhar que lua que está, né? Pelo menos a lua, né? Considerar a estação, olhar para essas coisas, o que está acontecendo com a natureza nesse momento, além de olhar o selo do dia, né? Porque a gente precisa se reconectar um pouco mais, né? Saber qual a lua de hoje, né? Uhum. E dentro desses 28 dias também pode estar ligado realmente ao sincronário, né, das 13 luas e 28 dias, também pode ser que pegue essa pergunta dele também. Porque cada mês, né, dentro desses 13 também traz um arquétipo. Né? Sim. Também quer nos dizer algo, quer nos comunicar algo, né? Então entender também sobre isso que você falou, e entender o que tá, qual é o arquétipo também daquele mês ali, né? Entender os ciclos da natureza, se conectar com isso, porque a lei do tempo é isso, né, Otávio? É a gente viver na presença, né? A gente se conectar com o que é natural, né? Que a gente se perdeu. Hoje tudo está mecanizado, né? Nós estamos mecanizados, nós estamos vivendo na correria. Pode ver, o que mais você escuta as pessoas falar, eu não tenho tempo, né? Exatamente. Estão vendo? Ela não tem tempo até abril. Tempo eu tenho, só que devido à organização das minhas coisas, não consigo dar conta. Nós temos que mudar a nossa forma também de colocar isso. Bom, vou ler uma pergunta aqui que eu não saberia responder, mas talvez você saiba. Uma pergunta bem diferente aqui. Oi, pode me falar um pouco sobre o ciclo de tomar certo para tomar remédio antiverme? Quantas vezes ao ano, qual o melhor dia? Temos mesmo que tomar remédio antiverme para prolongar a vida? Olha, isso também eu não sou boa, não. Não tenho esse conhecimento. Na verdade, os antigos falam muito sobre isso, né? Sobre as luas, né? Tomar na lua minguante, coisa assim. Mas eu não tenho realmente esse conhecimento, tá? Mas eu sei de antigamente, né? Que a gente ouvia falar muito. Não toma em lua crescente, porque senão, né? Cresce, não sei o quê. Né? Mas isso não é uma coisa que eu tenho e nem entra dentro de todo esse conhecimento aí. Eu também não tenho essa resposta do que foi perguntado, mas o que eu posso dizer é que alguns remédios antiverme, não todos, os vermes drenam uma série de coisas que o nosso corpo recebe como nutrição. Então, é importante, às vezes, você não estar cheio de verme, porque aquilo ele vai te drenar, uma nutrição vai te enfraquecer no seu corpo. E, além disso, tem alguns remédios que são antivermíficos, que são também antivirais ao mesmo tempo. Então, além de, ao melhorar o seu intestino ali, não ter nada sugando, aquilo melhora o seu sistema imunológico, né? Além disso, tem um efeito antiviral. Nesse sentido, mas a data para se tomar esse tipo de coisa eu não saberia falar. Vamos ver aqui. Vamos falar um pouquinho agora, deixa eu ver aqui, da parte do Pacal Vocan. Queria que você falasse um pouquinho, Lu. Quem foi o Pacal Votan? Acho que aqui tem até a foto do túmulo dele, que é essa daqui, né? Tá, vamos falar sobre ele. Tinha pensado em falar no final, mas já que nós já estamos no final, eu estou perdida no tempo, viu? Já estou perdida, já estou largada nas sincronicidades. Estou navegando no tempo, sem preocupações. Tem essa foto aqui.
Eu tenho essa outra também. Cadê que eu consegui aqui? Essa é a tumba, né? Essa é a tumba que foi descoberta. Na verdade, foi descoberta por várias outras pessoas. Mas quem... Enfim, essa é a tumba de Pakal Votan. Coloca lá na pirâmide, que daí eu vou tentar falar, unir aí. Isso aí foi encontrado dentro da tumba, né? Que também traz um conhecimento grandioso, apaixonante, que quem sabe ainda a gente pode falar sobre isso também, mais profundo sobre todos esses códices que foi encontrado aí, né? Tem muita coisa interessante aí. Mas qual pirâmide você quer? Essa daqui? Eu acho que... Vou falar então sobre José Argüelles, na verdade, que daí eu chego em Pakal Votan. Tá. José Argüelles foi né? Um dos que estudou tudo isso, né? Ele que compilou essas informações e sincronizou o Tzolk'in com o sincronário das 13 luas. Foi ele que trouxe esse conhecimento, né, através da busca, da informação, né, de todo o conhecimento, porque ele é um grande buscador, um grande cientista, né? Ele foi um escritor, e ele que foi buscar, um deles, né? Foi um dos que buscaram tudo isso, né? E ele só trouxe isso em 1952. Mas ele, com 14 anos, ele começou a estudar. Então, ele dedicou a vida dele para trazer, né? Para descodificar tudo isso e trazer essa informação. Então, o sincronário das 13 luas não é um conhecimento maia, mas é uma união de várias culturas, inclusive, que ele conseguiu unir e colocar o Tzolk'in dentro do calendário. Se você quiser, você pode trazer também a imagem do Tzolk'in com o calendário, Otávio. Do Tzolk'in com o calendário. E o Pakal Votan, ele foi um grande maia, né? Ele foi um grande maia que realmente deixou tudo, todos os códigos ali na tumba dele, né? Deixa eu ver se é essa aqui, peraí. Vê se é essa que você quer. Ele foi um grande líder, né? Um grande maia, né? Tanto que agora o José Argüelles, ele também é o Valum Votan, né? Não, é esse mesmo. Aí dá para ver o sincronário das 13 luas com o Tzolk'in dentro. Então, ele conseguiu trazer as duas informações de forma que ficasse equilibrada e harmônica para que nós conseguíssemos entrar nessa frequência natural do tempo. Então, ele estudou a vida todinha dele, desde os 14 anos, para trazer toda essa frequência para nós, né? Para que a gente saia dessa frequência 12:60, que a gente chama, que o 12 é de 12 meses e 60 minutos, né? Que é o do relógio, e que a gente entre, então, na frequência natural do tempo, que é a frequência 13:20 e a frequência 13:28. Então, nós temos que nos sincronizar energeticamente com essas frequências, né? Então, aqui, realmente está o sincronário das 13 luas, que traz também esses arquétipos, né? Porque, como a gente falou, não é só um Kim, mas a gente tem que entender que cada ano, que a gente chama de anel, traz uma força daquele ano. Aquela força está sendo guiada por algo, está sendo desafiada por algo, e está trazendo ondas encantadas dentro também de todo o nosso ano, que é onde nós vamos navegar. E uma coisa importante, Otávio, de falar, é que quando a gente pega o Tzolk'in e a gente vê lá que começa dragão e vai até o sol, é uma caminhada que nós temos que fazer. E essa semana a gente falou, inclusive, na mentoria sobre alguma coisa sobre essa caminhada, né? Não essa caminhada em si, mas sobre a caminhada, né, do dimensional. E dentro do Tzolk'in também traz isso. Cada selo ali, cada arquétipo, ele nos ensina como nós temos que agir para chegar até o sol, que é a iluminação, né? Então, também eu acho muito interessante isso, porque cada arquétipo traz essa energia e nos ensina algo, né? A como agir, como sermos, né? Traz os desafios, que é a chave. Então, é também uma caminhada para o nosso desenvolvimento, para o nosso autoconhecimento. Então, isso também é importante trazer.
E sobre o José Arguelles, era isso que eu queria falar, né? Cacau Votan foi um grande maia, né? Que deixou todo esse conhecimento, compilou tudo isso dentro da sua tumba, né? E essa tumba foi descoberta, eu não tenho bem a data da tumba aqui, mas ele desencarnou em 683, se eu não me engano. E essa tumba ela só foi descoberta em 1952. Isso aí, foi descoberta em 1952. Então, imagina quanto tempo esse conhecimento. Também tem toda a história de uma outra pirâmide que fica ao lado da pirâmide de Pacalvotã, né, que é a pirâmide da Rainha Vermelha, que também traz muito conhecimento sobre essa sabedoria do sagrado feminino, né? Também está bem conectado. Mais alguma? E sobre, que eu acho importante colocar, Otávio, porque também acredito que pode ser uma dúvida, relacionada a como, então, saber essa virada, né? Quando inicia o ano, né? Para os maias, inicia um novo anel solar sempre no dia 26 de julho. Porque é onde Sírios, então, faz um alinhamento ali com a Lua, com a Terra, né? E, então, eles iniciam uma nova contagem, um novo ciclo. E se a gente for somar os 13 vezes 28, vai dar uma contagem de 364. Então, vai faltar um, né? Vamos dizer. Esse 1 é o dia fora do tempo, é conhecido como dia fora do tempo, que é um respirar para a gente fazer exatamente isso que você está fazendo. Como foi aquele ano, né? Respiro, faço toda uma conexão de como foi, né? E para me dar força, então, né? Para o novo ano se iniciar. Então, isso também é importante trazer, porque isso às vezes gera dúvida, né? Mas como? Através do quê? Né? Que eles começaram a contar o tempo. Eu tô vendo várias pessoas pedindo informações, como calcular isso, calcular aquilo, gente. Infelizmente não tem tempo para a gente hoje para mostrar os cálculos, e de toda forma esses cálculos seriam um curso, né? Hoje é só uma live, né? Uma palestra, não é o curso dos cálculos. Mas assim, para quem perguntou as informações dela, para chegar até a Lu, tem um Instagram dela aqui, ó. Então o que o Matheus colocou aí é o Instagram da Luciana, para vocês encontrarem. Né, que inclusive foi assim que a gente se conheceu. Ela tinha uma página no Instagram que era tão diferente, assim, né, algumas mensagens que ela postou no dia, eu achei aquilo tão interessante, que eu escrevi lá no post, parabenizei lá a página, né, as coisas pela organização, o tipo de informação que tinha, que eu achava muito legal. E ela acabou me respondendo, né, e depois de um tempo ela acabou participando dos grupos, assistindo as lives também, e a gente começou a trocar informações das nossas pesquisas, né? E agora, há uns poucos meses atrás, né, nós conhecemos a família dela, o Lucas, filhotinha também, e aí tudo. E a gente já vinha desenvolvendo essa parceria aí de trabalho. Então, assim, entrem no Instagram dela, né, que foi o motivo pelo qual eu comecei a acompanhar o trabalho dela, nem sabia quem era na época, não tinha conhecimento nenhum, né? Mas assim, tem muitos posts ali para mim que foram assim bem marcantes, achei informações muito interessantes, reflexões muito legais, e para acompanhar o trabalho da Lu, eu acho que assim traz soma muito na vida da gente você olhar ali o trabalho de pessoas que você vê que estão construindo, estão se desenvolvendo, estão fazendo algo, se aprofundando. Sempre vale a pena acompanhar essas pessoas, porque a evolução delas traz indícios para a nossa evolução também. Então, assim, é assim que as pessoas vão modulando umas às outras aí, através do conhecimento, através de parceria, amizade e tudo mais, né, pesquisas. Então, recomendo aí vocês entrarem no Instagram dela, que é muito legal o trabalho dela, e aí vocês podem, né, perguntar coisas mais a fundo aí do trabalho dela, que não deu para a gente poder abordar aqui hoje, infelizmente, porque senão a gente acaba tendo uma live de 3 horas, gente, aí as pessoas acabam depois perdendo o interesse de assistir a live, porque fica muito longa, né? Então, assim, é melhor a gente fazer várias lives, fiquem tranquilos, né? A Lu pode voltar no nosso canal sempre que ela quiser, ela é muito bem-vinda, né? Ela está sempre presente ali no nosso grupo do Telegram, né? Então, assim, fiquem tranquilos aí que ela não vai desaparecer, não. Já deixa até o convite para quando ela quiser voltar, sempre abordando a questão que ela quiser, já está mais do que convidada. Assim, por uma questão de tempo, que a gente já passou 1h30,
queria, não sei do que a Lu tinha planejado para falar, para eu não me perder aqui, né, em outras coisas, do que ela tinha planejado para falar, que você falasse coisas que você acha que não deu tempo de falar, que você gostaria de falar, ou se você acha que já falou tudo também, você pode passar suas considerações finais, o que você gostaria de falar para o pessoal. Eu acho que, claro, tem muita coisa para falar, né? Realmente eu imaginei que não daria tempo, né? Vamos usar o tempo, porque a gente ainda está controlado pelo relógio, né? Mas, e hoje é aniversário, né? Do Otávio, então também nós temos que liberar ele para ele comemorar, né? Então tem isso também, porque senão a gente poderia ficar realmente conversando, só que realmente se torna muito cansativo, porque é um estudo profundo, é um estudo que é muito cálculo, realmente sair da caixinha, né? É acessar algo diferente, né? Então, eu só queria agradecer. Na verdade, eu programei várias coisas, mas eu acredito que a gente foi colocando as coisas que são importantes, né? E eu acho que se eu posso voltar, então daqui um tempo eu vou estar aí. Agora eu tô tranquila. Eu acho que a gente conseguiu abordar, né? E aquilo que o Otávio falou, quem ficou com alguma dúvida, né, pode me chamar, eu vou estar ali conversando com vocês, né, trazendo mais clareza, né, em alguma coisa que a gente não conseguiu abordar. E eu sou muito grata, né, apesar de ter não dormido algumas noites, eu sou muito grata a você, Otávio, por ter me desafiado a estar aqui, né, e dizer o quanto você também é um canal muito importante para minha vida, e foi e é, e que, inclusive, o Matheus, que está aí, ele sabe do quanto eu falo sobre o seu trabalho, né? O quanto para mim realmente foi transformador ter conhecido você, ter conhecido o canal. Fiz o curso, que é maravilhoso, faço consultas também com o Otávio e ainda faço mentoria. Então, eu estou muito bem, né? Estou muito bem auxiliada e está tudo certo. Só gostaria de realmente agradecer e te desejar um maravilhoso aniversário, finalzinho de noite aí, e que teu ciclo, teu anel se inicie com muito amor, lealdade a você mesmo, porque é isso que o cachorro magnético traz. A gente poder se olhar, sabe, ser verdadeiro com nós mesmos, assumir o nosso papel com lealdade mesmo, né, e caminhar aí dentro do teu propósito de vida, né, dentro dessa missão que você tem aí. E não deixando de ser aquele mago alquimista nunca, né? Quem quiser saber mais sobre isso, está dentro da Onda Encantada, dentro dos mapas galácticos. Gente, muito obrigado. Obrigado, Lu. Foi maravilhoso. Nossa, muito legal estar aqui conversando, né? Depois a gente já pode combinar. Já vou começar a te pressionar já para a próxima. Ai, ai. É porque ela é difícil, gente. Aí ela vai falar que tá cheia de coisa, que ainda tem que estudar, que não sei o quê. Aí se eu for esperar, passa a transmutação e a live não sai. Viu? Outra coisa, o Otávio tá me devendo 2 diárias, inclusive, né? De férias. Porque, olha, ele conseguiu fazer eu não ir pra praia. Então tá bom. Então, gente, é isso. Muito obrigado, Lu. Tá, Otávio? Obrigado, eu sei. Obrigado a você. Agradeço o Lucas aí, que foi paciente também, né? Que perdeu a praia de hoje aí para apoiar aí o nosso trabalho. E obrigado por tudo e obrigado a todos que estão assistindo aí. Procurem um Kim de vocês, a gente discute lá no canal da Lu, com ela e tudo mais. Um abração, gente. Quem gostou, dá um like aí pra gente, faz comentário, isso é importante pro nosso canal, tá? E sejam muito bem-vindos aí aqueles que chegaram pela primeira vez. Um abração para todos e até a próxima. Isso aí. E Lakesh, eu sou o outro você.